Olá, bom dia! Eu sou Sandra Reis, eu te ajudo a desenvolver a lei da atração para você alcançar prosperidade na sua vida. Bom dia, Olga! Bom dia para você que me acompanha aqui no YouTube. Hoje vamos falar sobre esse assunto que é de suma importância para todas as pessoas. Sandra, para quem é essa live? É só para os homens? Também, especificamente para eles, né? Para vocês, homens. Bom dia! Que querem prosperar, para vocês homens que estão buscando autoconhecimento, mas para você mulher também, que quer entender um pouco mais sobre o universo masculino, para levar uma vida melhor nos seus relacionamentos, né? Sejam eles afetivos, profissionais, porque no dia a dia nós lidamos com os homens, né? Em tantas áreas, em tantos momentos. Então, fiquem todos aqui porque essa live de hoje ela é muito importante. Aproveitem, ó, já cliquem aqui, ó, bem aqui no aviãozinho, convidem pessoas, homens, famílias para assistirem essa live com a gente, porque esse conhecimento de hoje ele vai contribuir sim com todos, né? Especificamente com os homens, mas com todas as pessoas também. E quem sou eu, né? Eu sou Sandra Reis, eu sou terapeuta, eu sou mentora sistêmica, eu sou facilitadora em constelação sistêmica familiar e eu ajudo pessoas a treinarem, a reprogramarem as suas mentes para viverem uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida que tenha prosperidade em todas as áreas da vida, tá? Então, é isso. Sandra, por que falar sobre o vilão dos homens que não prosperam? Porque ultimamente eu tenho observado que os homens têm me procurado mais para assuntos terapêuticos, assuntos de mentoria, para falarem das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus desafios. E isso é algo que chama atenção, porque até então isso era algo mais natural, eu observava nos atendimentos, vindo das mulheres. As mulheres vinham, tinham um bom resultado, né? Os namorados, os maridos, os irmãos, os filhos, viam essa mudança e queriam essa ajuda também. E então depois os homens vinham. Só que ultimamente eles vêm por si só. Eles buscam ajuda. E isso me chamou muita atenção, né? Porque é um universo tão importante quanto o feminino, né? Esse universo masculino. E é um universo que também tem questões para serem dissolvidas emocionalmente, para que eles possam levar uma vida, para que vocês homens tenham uma vida mais leve. Então eu decidi hoje falar especificamente com vocês, tá? E vamos lá. Sandra, isso traz muitas mudanças? Sim, é de suma importância, né? Porque se os homens estão buscando essa ajuda terapêutica, eles estão percebendo que tem questões ali para resolver, que muitas vezes eles trazem isso da infância, né, da sua família de origem para a família atual, e isso muitas vezes influencia no seu relacionamento amoroso, no seu desempenho profissional. Então a gente precisa ter esse olhar também para eles, porque um homem saudável, um homem feliz, ele tem uma família mais equilibrada, uma família mais realizada, né? Ele se realiza e ele contagia também o relacionamento afetivo, o relacionamento com os filhos. Então, é muito importante, sim, os homens buscarem essa ajuda. E vamos entender melhor um pouquinho qual é esse vilão que bloqueia a prosperidade para os homens. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você que é homem começar a entender como você vai diagnosticar se você está passando por isso na tua vida. Por que eu digo na tua vida? Porque a prosperidade, ela passa por pilares.
Não basta você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente se você tem questões para resolver na família, se você trabalha até num trabalho, né? Desenvolve uma profissão, uma atividade que não te realiza, que não te satisfaz. Então, eu até realizei recentemente uma live, tá aqui, tá? Vocês podem depois procurar para assistirem os pilares da prosperidade, para vocês entenderem melhor sobre isso, porque hoje o foco aqui é a gente falar de outras questões, questões mais voltadas para os homens. Mas é só de importância você entender que a prosperidade, ela tem pilares e que em alguns desses pilares, vocês homens podem estar sofrendo por desajustes. E da onde vem esses desajustes, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos para você primeiro conseguir visualizar se você passa por isso aí na tua vida. Gente, de vez em quando eu olho para cá, porque aqui eu estou falando com o YouTube e aqui eu estou falando com o Instagram, tá? Então, é só por isso. E quais são essas questões, Sandra? Traz esses exemplos, então, para eu ver se eu me encaixo em alguns deles, né? Muitas vezes você pode ser um homem que está com a sua vida financeira travada. Você entra no emprego, sai, vai para outro. Ou então você está num emprego que não te realiza, nem com relação ao sucesso, nem com relação às finanças. Você pode não gostar do que você faz, mas você está ali. Você continua trabalhando porque você precisa desse sustento. Tá tudo bem até aí, né? Você realmente precisa, mas você precisa também buscar algo que te satisfaça financeiramente, emocionalmente, né? Que te dê prazer. Então, um outro caso, você pode viver um relacionamento afetivo ruim. Quantas pessoas chegam aqui para conversar comigo e quando a gente chega na questão do relacionamento afetivo, o relacionamento não é bom, não tem satisfação, não gera prazer. Em muitas áreas, né? E a pessoa fica presa nesse relacionamento por alguma razão. Presa, literalmente, né? A pessoa não consegue se desvincular ou não consegue ter atitudes para melhorar esse relacionamento, que muitas vezes só precisaria de um pequeno ajuste para se tornar um relacionamento saudável e prazeroso para os dois. Outra questão você pode ter aí problemas de saúde, porque quando a pessoa não está se realizando, né, o homem propriamente dito, isso começa a ter questões na saúde também. E você pode ser aquele homem que está muito entregue aos vícios, né? Bebidas, comidas e vícios de todas as ordens. E isso também mostra que você está com algo dentro de você desregulado, uma emoção, um sentimento, uma atitude. Sandra, isso bloqueia a minha prosperidade? Bloqueia, mas não é ainda o grande vilão, tá? Eu tô trazendo aqui algumas situações para você poder começar a se visualizar, porque muitas vezes você vive essa vida há tanto tempo que você já não consegue perceber se é algo bom para você, se não é, se te satisfaz ou não. Então, nesse momento eu quero trazer isso para você. Vamos avaliar o que você passa hoje na tua vida. Porque se você trabalha em algo, numa atividade que não te realiza, é claro que isso impede a sua prosperidade, né? Você está ali gastando força em algo que você não gostaria. E isso te impede de canalizar essa força para algo que poderia ser mais produtivo, que te traria mais prazer e mais recursos financeiros. Então, isso bloqueia? Bloqueia. Também bloqueia, tá? Ter um relacionamento que não é saudável também bloqueia. Bloqueia, Sandra? Claro que sim, mas ainda não é o grande vilão, tá? Eu vou te mostrar aqui.
Vamos então continuar essa caminhada. Então você pode ser aquele homem que não tem ação, aquele homem que está apagado, sabe? A gente percebe isso na postura, que você é uma pessoa com os ombros mais curvados, é uma pessoa que não tem ação em casa, que não decide nada, que a sua casa tem uma cadeira frouxa, que precisa apertar um parafuso, tem uma porta desregulada, tem uma telha fora do lugar, você é um homem sem ação em casa. As coisas da manutenção do lar estão sempre para depois. Você é um homem que também não tem ação no trabalho por essas questões, né? Ou porque você não gosta, ou porque você não se sente valorizado, ou simplesmente porque você não tem ação. Você está ali só para esperar o horário de ir embora, mas você ali dentro não tem atitudes, então você não tem promoções, você não recebe gratificações, você não tem oportunidades ali dentro. E isso, essa falta de ação, também prejudica o teu relacionamento afetivo com a namorada, com a esposa, se você tiver filhos, com os filhos, né? Você não tem força para brincar. Muitas vezes, esse é um dos relatos que mais os homens que me procuram dizem: Sandra, eu não tenho força para brincar com meu filho, eu não jogo futebol, eu não jogo videogame, eu não converso, eu não ajudo com a matéria da escola, porque eu não tenho força, sabe? Eu estou sempre cansado, eu estou sempre ali muito esgotado, fisicamente e emocionalmente. Então, comece a analisar aí se você se encaixa em algumas dessas. E o que mais? Você pode ser aquele homem mais sensível, que se magoa com tudo, que está sempre com as emoções muito sensíveis, né? Então, isso são algumas das situações que você pode estar vivendo hoje e que eu quero que você as identifique. Sandra, é só isso? Não, tem muito mais. Eu estou trazendo para você alguns exemplos, tá? E por que isso acontece? Aqui sim nós vamos entrar no grande vilão dos homens que não têm uma prosperidade em todos os pilares da vida, porque te falta energia masculina. Sandra, mas me falta? Eu sou homem, eu nem sabia que eu tinha isso. Sim, você tem. Você é homem, mas isso não significa que essa energia esteja fluindo perfeitamente em você, que você tenha toda essa força de ação. Porque a energia masculina é a energia nata dos homens, porém ela pode também estar em desequilíbrio. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Se essa energia ela flui perfeitamente, os homens têm ação. Eles têm ação, eles têm disposição, postura para fazer coisas mesmo, para realizar coisas na vida, para servir, porque a energia masculina é essa energia de servir, é a energia de dar. De dar o quê, Sandra? Tudo que você pensar, de dar segurança para a família, de dar sustento, de dar prazer. Então, isso não significa que o homem não receba, tá? Mas a energia mais predominante masculina é essa, de trazer, de dar, de fazer, de resolver, de conquistar, de desbravar, de enfrentar os desafios, né? Então, o homem, se ele está passando por algumas dessas situações que eu trouxe há pouco, a energia masculina dele não está fluindo, não está se desenvolvendo como deveria. Sandra, isso é muito desafiador. Você pode se perguntar, né? Talvez alguma outra pessoa já tenha ouvido falar nisso, mas a grande maioria, se ouviu, deixou passar
achando que fosse algo insignificante, menos importante, mas não é. Energia é algo primordial. Homens e mulheres têm energia e os dois têm a energia masculina, né? Se as mulheres não tivessem, elas não conseguiriam agir, mas é natural que nos homens essa energia ela seja muito maior do que nas mulheres. Da mesma forma que a energia feminina, ela precisa nas mulheres ser muito maior, para as mulheres conseguirem nutrir seus filhos, né, de amor, de carinho, de alimento e outras questões. Mas hoje eu quero ficar aqui. Olá, Clara! Hoje eu quero ficar aqui trazendo essa consciência para os homens, para a energia masculina. Então, você, homem, precisa estar com a sua energia masculina na sua máxima potência, para você se realizar. Porque se ela está disfuncional, o que está predominando em você? É a energia feminina. E essa energia feminina nos homens, ela existe, como eu falei, em pequena quantidade, mas se ela está em maior quantidade, o homem se torna esse homem pequeno, no sentido de não ter ação, no sentido de não se realizar, no sentido de não prosperar financeiramente. Ele não se coloca, ele não se impõe, ele não tem boas ideias, ou se as tem, não mostra no trabalho, não mostra na família, então ele vai se apagando. Essa energia, esse fogo natural masculino, ele precisa estar aceso para a vida do homem fluir. Por isso, o grande vilão dos homens que não prosperam é a sua falta de energia masculina. Sandra, da onde vem essa energia? Essa energia, ela vem do teu pai, dos homens que conviveram com você. E quando essa energia está disfuncional, você precisa olhar para você e buscar, encontrar o que aconteceu para isso estar dessa forma, né? E eu vou trazer aqui algumas frases, algumas perguntas para te ajudar a encontrar esse momento, a entender o porquê que isso acontece, né? Você é um homem que conviveu com teu pai? Você é um homem que teve uma relação saudável com ele? A sua relação, ela era de presença? Você tinha realmente o seu pai presente na tua vida ou ele só estava ali para cumprir uma tabela? Sandro, o que é uma presença? Ele realmente era uma figura ativa na tua vida? E você tinha ali com ele momentos de menino com pai, de jovem com pai, de homem com pai? Tinha brincadeiras, vocês conversavam sobre isso, o seu pai era uma figura que estava ali, estudava com você, te ajudava, brincava, te convidava, te ensinava a fazer coisas, a construir coisas, né, que normalmente os homens fazem. Sandra, isso faz diferença? Isso faz diferença. Isso se chama referência masculina. Talvez você pode não ter tido teu pai, mas você teve uma referência forte. Você pode ter tido um avô, um tio, um irmão mais velho, né? Muitas vezes até um amigo da família. Quer dizer que isso é o suficiente? Não. O importante é que fosse o teu pai. Mas se você não teve essa referência masculina paterna, você teve alguma referência masculina importante na tua vida? Sandra, mas isso não aconteceu na infância? Você pode se perguntar, né? Isso pode ter acontecido na adolescência? Sim. Mas tudo que a gente vive no passado influencia o presente e pode sim atrapalhar o futuro. Então a gente precisa olhar para essas questões, né? Como que era
essa representação masculina na tua vida. É só isso? Não. Você pode ter sido o menino que foi abusado. Abusado em que sentido, Sandra? Fisicamente, né? Você pode ter apanhado muito, levado muitas surras dos seus pais, de amigos, dito amigos, né? E pode ter sido emocionalmente também, né? Quantas coisas a gente ouve, né? E a gente ainda diz na atualidade: homem não chora, para de chorar. Quem tem filho homem aqui, né? Costuma dizer isso: para de chorar, menino, homem não chora. Haja como homem, né? Homem não chora, homem não demonstra sentimentos, homem não demonstra emoções, porque isso é coisa de menininha, de mulherzinha. Então, houve sim esse abuso emocional, pode ter havido também abusos sexuais, e isso te impede hoje de ser um homem com a tua energia masculina equilibrada, saudável. Então, vamos analisar essas situações, né? Quantas coisas você ouviu da tua mãe, ou das mulheres que você convivia quando criança, quando adolescente. Homem não presta. Seu pai não me ajuda em nada, né? Trabalha, chega, toma um banho, janta, senta no sofá, vai ver jornal, vai assistir série e não me ajuda em nada. Eu que crio vocês, eu que educo, eu que estudo, eu que cuido da alimentação, eu que cuido da casa. E sendo que a tua mãe também trabalha fora. Então, o teu pai deveria assumir a postura de pai e não assumiu. E além de não assumir, você ainda ouviu a tua mãe falando isso. O que isso gera dentro de uma criança? Como terapeuta, eu preciso trazer essa consciência para você. Ali gera um bloqueio. Você não consegue aceitar o teu pai como pai. E é claro que você faz isso, né? Nós fazemos isso, porque eu também fiz, inconscientemente. A gente não percebe, a gente não se dá conta disso, mas a gente bloqueia essa força masculina que vem do nosso pai, porque nós ouvimos homens, mulheres falando que os homens são isso, que os homens são aquilo, e isso mina toda essa força que deveria chegar pra gente. Sandra, você pode se perguntar, você está falando isso, mas eu não consigo me recordar de uma situação ruim que eu vivi com meu pai. Pode acontecer. Não é porque você não se recorda que essa situação não está aí te influenciando. Se você passa por alguma daquelas situações que eu falei, que eu listei há pouco, problemas financeiros, se você é aquele homem apagado, sem energia, sem força de ação, se você vive um relacionamento afetivo, né, onde quem manda, quem decide nesse relacionamento é a mulher, você não tem força de ação. Eu não estou dizendo aqui para você ser um homem bruto, ignorante, não é isso. Mas você precisa ter voz, você precisa ter poder de decisão, de expressão, de ação, tá? É sobre isso que nós estamos falando. Ação, atitude masculina, energia masculina em harmonia, tá? Que mais, Sandra? Gente, aqui eu quero dar para vocês um exemplo, né? Que muitas vezes a gente vê nas famílias e isso vai fazer com que você seja um homem com pouca energia masculina. Qual que é o exemplo, né? Eu vejo muito aqui homens sendo criados pela avó, pela mãe, pela bisavó, por alguma figura feminina, e esses homens se enfraquecendo. Porque é o que a gente ouve muito, né? Não, o meu neto, o meu filho, não vai brincar lá fora, vai se sujar, não vai correr no jardim, não vai subir em árvore. Então esses homens, esses meninos, né? Porque ainda são crianças e talvez tenha sido o teu caso, eles vão brincar de bolinha de gude aonde? É lá fora, na terra? Não, é dentro de casa, na cerâmica, no carpete, né, no tapete. Olha como isso
Parece ser uma atitude inofensiva, mas que mina muito a força masculina, né? Os meninos, os filhinhos da mamãe, que ao invés de ficar lá fora brincando, soltando pipa ao ar livre, brincam com a pipa dentro de casa, no ventilador, né? Com o vento do ventilador. Isso atrapalha muito a tua força masculina. Talvez, né, as mães, as avós não se deem conta do quanto elas prejudicam os homens, mas prejudicam nesse aspecto, porque o homem, o menino, ele precisa da referência do pai, ele precisa da presença do pai, ele precisa fazer coisas que meninos fazem para desenvolver essa ação, essa atitude inata do masculino. E do contrário, o que acontece, Sandra, né? Pode acontecer também, você pode ter sido a criança, o homem que perdeu seu pai, o seu pai morreu, ou simplesmente os seus pais se separaram e você vê o seu pai, ouvia o seu pai de tempos em tempos, quando via, né? O seu pai pode simplesmente ter abandonado toda a família, você pode não ter conhecido o teu pai. Por quê? Porque ele não quis ou porque a sua mãe não permitiu. Você pode ter sido um homem que foi adotado e você cresceu com a falta da tua energia masculina genética. Sandra, isso é um problema? Não exatamente, mas pode ser, né? Se você teve ali uma figura masculina que fez às vezes do teu pai, tá tudo bem. Mas você precisa entender que você também precisa da força do homem que te gerou junto com a tua mãe, né? Então, tudo isso vai minando a tua força masculina. E aí, nessa altura, você já pode perguntar assim para mim, né? Sandra, mas como que eu vou resolver isso? E eu vou te trazer alguns caminhos, algumas questões para te ajudar. Mas antes a gente precisa ter a consciência. Não adianta eu te dizer o como se você ainda nem entendeu o que você tem que te atrapalha, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tanto vocês aqui do YouTube quanto do Instagram, pode deixar aqui a questão para mim, tá? Pode deixar aqui, que eu vou te responder, eu vou te ajudar sim. Então, essas coisas que a gente vive na infância, que a gente presencia, que a gente ouve, né, na família, no grupo de amigos, na própria escola, né, que você tem que ser o homem da casa, que você tem que trazer o sustento, que homem não chora, a falta do teu pai, tudo isso que eu acabei de falar para você, isso é muito pesado para os homens. E muitas vezes vocês ainda não tinham se dado conta. Eu falo ainda justamente porque eu acabei de dizer para você no início da live que hoje eu vejo os homens me procurando para resolver essas questões, porque eles sozinhos não conseguem. Muitas vezes eles já percebem que tem algo errado, mas eles buscam esse entendimento que eles ainda não têm. E isso é algo que a gente precisa aqui reconhecer, apoiar e incentivar, porque assim como nós mulheres, os homens são seres humanos. Eles também trazem, vocês também têm muitas questões emocionais para resolver, para ressignificar da sua infância, para que hoje você seja o homem que tenha uma vida plena nos seus relacionamentos, no seu casamento, na tua família, no teu trabalho, nas finanças. Sandra, é uma questão que muitos me perguntam. Quer dizer que se eu tive uma questão assim com meu pai lá na minha infância, isso me atrapalha hoje na vida financeira? Sim, atrapalha, porque todas essas dores que eu listei para você, essas vivências, esses traumas, eles ficam aonde? No nosso inconsciente. E se você não teve essa referência masculina, hoje você até é um homem que trabalha, né? Você tem trabalho, você casou, mas te falta essa energia na quantidade certa.
Você tem muito esforço para conquistar as coisas, né? No trabalho é muito esforço para conquistar uma gratificação, uma promoção. Na família é um esforço tremendo para você conseguir manter a família, né? É a esposa cobrando, olha, o gás está vazando, o chuveiro queimou, a mangueira rachou, a cama tá bamba, a porta tá desalinhada e você não tem força para agir, para consertar as coisas em casa. Você não tem força para brincar com seus filhos, você não tem força para ir lá e falar com o teu chefe, com o teu superior sobre o grande projeto que você está realizando. Então ninguém nem sabe que esse projeto pode ter vindo de você, ou se você expôs o projeto, você não se colocou como deveria e essa gratificação, esse reconhecimento não vem. Aqui eu estou trazendo para você alguns exemplos para você ver que a sua energia masculina ela está disfuncional, né? E quando isso acontece, olha quanta desordem isso traz para a tua vida. Dentro de casa, as forças, as energias, elas ficam desalinhadas, né? É por isso que muitas vezes a gente ouve falar da mulher macho, da mulher homem, da mulher que é o homem dentro de casa, né? Da mulher que é o João, né? Lá na minha casa, ou a minha irmã, ou a minha mãe é o João, é a mãe que troca a resistência do chuveiro, é a mãe que faz esse tipo de coisa, porque o pai não está ali exercendo a sua figura paterna como deveria, porque lhe falta energia. Muitas vezes a gente julga, mas a gente não busca ajudar essas pessoas. Sandra, essa live de hoje é para quê? É para a gente achar um culpado e ir lá crucificar esse culpado? Não. É para você ver que em algum momento essa energia ela ficou problemática na tua vida e agora cabe a você buscar resolver essa questão. É simplesmente para isso, tá? Não é para trazer discórdia nem em casa, nem com os teus pais, nem no trabalho. É para você ver que tem algo errado e que tem condições de ser resolvido, tá bom? É para isso. Sandra, essa energia ela vem do meu pai, ela vem da minha família? Sim, ela vem de lá. Essa é a famosa energia masculina, tão chamada de sagrado masculino, que é importante para os homens, assim como o sagrado feminino é importante para as mulheres. Você precisa buscar resgatar essa energia e deixá-la funcional na sua vida, para que a sua vida prospere em todas as áreas, tá? E aí vamos lá. Vou trazer aqui algumas questões importantes para que você comece a traçar um novo caminho na tua vida, para que você comece a equilibrar essa força em você. Porque se está te faltando energia masculina de ação, está sobrando a feminina. E a feminina é essa energia da calma, da sensibilidade, né? Você tem e precisa ter, né? Senão como ficariam os seus relacionamentos? Como seria aquela parte sensível do homem nas relações afetivas com mulheres, com parceiras, com os filhos, com outras pessoas? Mas você precisa focar também na masculina. E eu quero trazer isso para você, para que você viva uma vida mais equilibrada, né? E de que forma você vai fazer isso? Você vai fazer isso mudando algumas atitudes na sua vida que talvez você consiga fazer sozinho e às vezes não. Às vezes você vai precisar de uma terapia, de uma mentoria, até mesmo de uma constelação familiar para resolver essa questão dentro da tua família, com o teu pai ou com os homens com os quais você conviveu, mas você consegue. E aqui eu quero deixar algumas sugestões para você, algumas atitudes que você já pode implementar na tua vida para você começar a resgatar essa força, tá? Dependendo do grau,
do trauma, da dor, do bloqueio dentro de você, pequenas atitudes já vão contribuir. Agora, se essa energia ela tá disfuncional num grau maior, você precisa de ajuda, tá? Se você se identificar comigo, você pode me chamar, eu vou te auxiliar com muito prazer, com muito profissionalismo, com muito respeito para as tuas questões. Agora, já implemente aí na tua vida, ao invés de você ser esse homem que não tem atitude em casa, comece a ter pequenas atitudes, sabe? Como consertar um telhado, limpar um jardim, cuidar do canil, brincar com os teus filhos, independente se são homens ou se são mulheres, né? Você precisa estar presente, você precisa fazer com os meninos coisas de homens para potencializar a sua energia e para que eles tenham essa referência. Bom dia, Kellen, bem-vinda. E para que eles tenham essa referência de pai, de homem, de energia masculina. E se você tem filhas, você também precisa estar presente na vida das suas filhas. Por quê, Sandra? Porque se elas não tiverem uma boa referência de energia masculina, quando elas crescerem, elas vão ter muitos problemas de muitas ordens. Elas vão ser aquelas mulheres que se relacionam com homens que não têm qualidade, tá? Sabe quando a gente fala assim, eu tenho dedo podre? Essa questão do dedo podre está relacionada a isso, com essa falta de referência de energia paterna. Então, essa é uma das questões. Uma outra questão, ela pode deixar de ser aquela mulher feminina para ser aquela mulher guerreira, que tem tanta energia masculina, que não consegue ter bons relacionamentos no trabalho, até relacionamentos afetivos, na família também. Olá, divina, bom dia, seja bem-vinda. Então, essa energia masculina que a gente traz, que a gente herda dos nossos pais, ela é de suma importância para todos, homens e mulheres, né? Mas hoje eu quero ter esse olhar aqui, mais voltado para os homens. Então, se você é pai de menina, você também precisa estar presente na vida dela. Comece a desenvolver a sua paternidade, porque dentro da paternidade tem grande energia masculina, tá? Comece a ter um relacionamento diferente com a tua esposa, com a tua namorada. Quantas vezes eu pergunto para os homens que me procuram assim, o que você gosta, o que te dá prazer? Eles não sabem, porque é a mulher que comanda tudo. Eles falam assim, Sandra, até a roupa que eu vou vestir, ela escolhe. Isso tá saudável? Não tá. Você precisa desenvolver a sua autonomia masculina. Tudo bem você sair com a tua esposa, com a tua namorada para comprar roupa, pedir um palpite, mas quem decide é você. Assuma a postura de pai dentro da família, de esposo. Assuma o teu lugar na tua vida, em família e profissional, e no teu ambiente entre amigos também, sabe? Você é o homem, você precisa ter voz ativa. Isso não significa ser autoritário, isso não significa destratar mulheres, tá? Não é isso, e mulheres entendam, nós temos a nossa energia feminina e nós ocupamos o nosso lugar com muita maestria, mas os homens precisam ocupar o lugar deles também. E aqui eu vou até trazer uma questão importante, já que tem mulheres me ouvindo e homens também. E eu convido vocês, mulheres, a depois, ou até mesmo agora, compartilharem essa live com os homens, porque para a gente viver em harmonia com eles, eles precisam estar em perfeita saúde emocional. E se isso não acontece, prejudica os nossos relacionamentos, né? Então vamos apoiá-los a buscarem ajuda, a incentivá-los, né? Porque muitas vezes nós fazemos isso pra gente
E eles precisam de ter esse incentivo também, embora hoje muitos já me procurem, mas nós precisamos continuar incentivando os nossos maridos, os nossos pais, os nossos irmãos, filhos, tios, a buscarem esse auxílio emocional terapêutico, tá? E a questão aqui, olha, que eu observo muito dentro da terapia, dentro da mentoria, nas constelações. As mulheres, elas buscam mais essa ajuda, mas elas são mais resistentes. Os processos terapêuticos que eu tenho com as mulheres, eles duram muito mais, porque a resistência emocional delas em mudar, em ressignificar, em aceitar o novo, em alguns momentos ela é muito grande. Enquanto os homens, eles demoram mais para buscar essa ajuda, mas quando eles chegam até mim, que eles buscam ajuda terapêutica, eles são menos resistentes que as mulheres. O processo terapêutico com os homens, ele é muito mais rápido. Veja que eles estão dispostos, eles querem mesmo melhorar de vida, melhorar seus relacionamentos, se melhorarem, ter paz de espírito, né? Se sentirem mais felizes e realizados. Então a gente precisa aqui incentivá-los a buscar essa ajuda. Porque quando eles chegam aqui para receber essa ajuda, eles acessam essa ajuda terapêutica, essas ressignificações, muito mais rápido que as próprias mulheres, tá? Isso é importante aqui dizer. E deixa eu ver se tem algo mais que eu possa dizer para ajudar vocês, homens, né? Então comecem a resolver mais questões, né? Não deixe tantas questões para suas esposas, para suas namoradas, para suas mães, né? Porque essa história de ser o filhinho da mamãe, o netinho da vovó, isso mina toda a tua potência masculina. Isso não te faz bem, né? As coisas precisam ser em equilíbrio. Então, muitas vezes elas não fazem isso por mal, mas você que está me ouvindo agora, você vai perceber se a relação que você teve com a sua mãe, com a tua avó, com o teu pai, foi saudável ou não. Se hoje você é um homem que tem atitude, que tem voz ativa, que tem decisão, e aí você vai saber se você está no caminho correto ou se você precisa reajustar a tua rota enquanto homem, enquanto pai de família. E vamos ver, é isso, né? Busquem potencializar todas as atitudes masculinas com harmonia, né? Dosificando, porque o equilíbrio ele é importante em tudo, porque senão você começa também a ser aquele homem agressivo, e não é isso, porque isso também é disfuncional, né? Aqui eu estou falando de uma energia masculina equilibrada, e daí uma questão que muitos homens me falam, né? Quando me procuram, Sandra, eu estou tentando implementar tudo o que você está dizendo, mas a minha namorada, a minha esposa, a minha filha, elas são muito resistentes, elas não querem me ouvir, né? Por quê? Vamos ter paciência, isso leva um tempo. Muitas vezes a tua esposa, a tua namorada, a tua mãe, ela assumiu dentro de casa o teu lugar, o lugar que deveria ser do homem. E agora, se ela assumiu esse lugar, leva um tempo para ela entender que esse lugar é teu e repassar para você esse bastão. Porém, aqui também tem uma reflexão. Se a mulher tem essa resistência em deixar que o homem assuma o lugar dele de pai de família, de homem de família, né, de chefe de família, essa mulher também tem questões emocionais para resolver. Inclusive, eu tenho uma mentoria só para mulheres, onde a gente trabalha muito essas questões da energia feminina, do sagrado feminino, para resgatar essa mulher. Eu sei que muitas vezes é desconfortável e talvez você esteja até torcendo assim, né, o nariz para mim, devido a essas questões que eu estou trazendo para você. Isso não é uma questão de ser machista, tá? Isso não é uma questão de ser feminista. É uma questão de ter saúde entre as relações.
Porque a energia feminina é uma energia, a masculina é outra, e elas funcionam em equilíbrio como se fosse uma dança, sabe? Onde um conduz e o outro é conduzido. Então a gente precisa abrir espaço para o homem. Ele tem o espaço dele, nós temos o nosso. E para a gente viver um relacionamento saudável, né, com possibilidades de sucesso, de harmonia, de tranquilidade, de paz, a gente precisa ocupar o nosso lugar e precisamos deixar que os homens ocupem o lugar deles, porque se eles estiverem fora do lugar, eles perdem a força masculina e com isso nós mulheres perdemos também, porque quantas mulheres aqui quando chegam para mim para resolverem questões de relacionamentos, né, questões de casal, elas se sentem inseguras porque os homens não ocupam o seu lugar de homem, porque o homem, ele traz segurança para a mulher, ele traz segurança para a família, ele traz segurança para os filhos. Quantos filhos, quantos adolescentes, né, eu tenho visto aqui inseguros, por falta de referência de força paterna, de força masculina. Então, gente, mulher, você que está me ouvindo aqui agora, incentive o teu parceiro de vida a ocupar o lugar dele no mundo. Se ele não consegue, é porque ele tem questões ali internas para resolver, sabe? O incentive a buscar uma ajuda terapêutica. Se eles se identificam comigo, eu estou aqui para ajudá-los, para auxiliá-los nesse processo. Mas é importante que você entenda, mulher, quando um homem ocupa o seu lugar de homem na vida, você não está sendo diminuída, você simplesmente está tendo a oportunidade de ocupar o teu lugar como mulher, de potencializar a tua energia feminina e de dançar uma dança em harmonia. Seja com o teu pai, seja com o teu irmão, seja com o teu filho, seja com o teu marido, com o teu namorado, com o teu chefe, né? Porque nós vivemos em diversas áreas, em diversos grupos, e em cada grupo a função masculina ela tem um papel e a função feminina tem um papel, tá? Eu sei das questões que as mulheres passam, eu não estou aqui tapando os meus olhos para essas questões, não é isso, tá? Vocês podem depois, se quiserem, ou até mesmo agora, tirarem dúvidas comigo a respeito disso, mas a gente precisa que os homens ocupem o lugar deles no mundo, na nossa vida, como pai, como esposo, como filho, para que a vida flua. Tá? Então o recado aqui para os homens é: o grande vilão que os impedem de prosperar, de se realizar, de ser feliz, de ter paz, é a falta da tua energia masculina. Porque se você está com ela em falta, você está com a energia feminina em excesso. Porque ambos, homens e mulheres, têm as duas energias, né? E nós precisamos buscar o equilíbrio para que a vida flua. O que eu quis trazer hoje para você foi esse entendimento, essa expansão de consciência, tá? Kellen, Divina, todas vocês que estão aqui, vocês têm alguma questão? Isso tá claro para vocês? Isso é de suma importância, tá, gente? A gente entender esse contexto dos homens, porque assim como nós carregamos as nossas dores, eles carregam as deles também. E eu vou dizer para você, eu entendo tudo isso aí que está acontecendo, que muitas vezes as mulheres são as chefes de família, né? E daí são situações que realmente elas precisam ser, mas dentro de uma família que existe o chefe da família, deixem esse chefe ocupar o lugar dele, e ele é o chefe da família e você é a mulher da família, sabe? Cada um tem a sua posição, o seu lugar, e são de suma importância para os filhos, para a harmonia do lar, né? Para a harmonia do casal, para a realização financeira, porque se você não está bem em casa, você não tem disposição
para trabalhar, para executar, para realizar, para ter ideias, né? Então, uma coisa, ela está atrelada à outra. Eu entendo todas essas questões que tem homens, né, disfuncionais, que vão muito além do limite que podem ir e que maltratam as mulheres, e todas essas questões, elas precisam sim ser denunciadas, elas precisam, as mulheres precisam tomar atitudes. Eu não estou falando aqui desse tipo de situação, eu estou falando aqui da situação em que nós temos um homem, né, como pai, como marido, como namorado, e em que a energia dele está disfuncional, e isso traz problemas para todos, porque ele não assume o lugar dele. E eu também estou dizendo que não é para a gente sair culpando, eu estou mostrando aqui para vocês que essa questão é uma questão que vem lá do passado, que muitas vezes a gente não se dá conta disso. Só um momento, tá, Kellen? Eu já vou te ajudar. Porque a gente também tem as nossas questões, né? Quantos sofrimentos nós mulheres trazemos? Eu perdi o meu pai muito jovem, o meu pai morreu. Eu não tive referência de homem, de energia masculina, e isso me trouxe muitos transtornos. Isso traz transtornos para homens e para as mulheres, tá? Eu não estou aqui tapando o sol com a peneira, não é isso. Eu quero mostrar para vocês as diversas situações, mas hoje eu estou focada nessa situação do homem que está com pouca energia masculina e que por isso ele tem muitos problemas na vida, nos relacionamentos, em casa, na profissão e com os filhos, tá bom? Mas eu não estou deixando de olhar para nenhuma situação em que nós mulheres muitas vezes somos vítimas, porque isso acontece sim, tá? Deixa eu ver aqui, a Kellen colocou uma coisa, olha, gostaria de uma dica para ajudar o homem a assumir esse papel de patriarca. Kellen, responde para mim se é o homem teu pai ou se é o teu esposo, quem é, para eu te dar uma dica mais alinhada com o que você precisa. Enquanto a Kellen responde aqui, eu vou dizer o seguinte, com relação ao teu pai, você não pode fazer muito, porque senão você sai do seu lugar de filha ou de filho e isso gera muitos problemas na tua vida, tá? Porque dentro da inteligência sistêmica, o teu pai, ele é maior que você e ele precisa... Olá, Mateus, seja bem-vindo. E ele precisa ter essa atitude. Você pode simplesmente incentivar, né? Falar, olha, pai, o senhor pode fazer diferente, eu sei que você vai conhecer o contexto, né? Você pode dizer, olha, eu sei que o senhor passou por isso ou por aquilo, mas existe um caminho, busque uma ajuda terapêutica, mas você como filho só incentiva, tá? Você não saia do teu lugar, porque senão isso causa muitas questões prejudiciais na tua vida. Agora aqui, vamos lá, Kellen, com relação ao teu esposo, Kellen, se for com relação a você, né, que você precisou assumir o lugar do homem na família, você precisa conversar com ele, no sentido de mostrar todas essas questões para ele, sabe? Às vezes você pode começar esse assunto pedindo para ele assistir essa live com você, para ela ser um gancho para você começar a conversa, ou dependendo do terreno, né? Você conhece ele melhor, você sabe se você já pode entrar direto nesse assunto. Então você pode propor para ele, mostrar para ele, olá, seja bem-vindo, Renato. Você pode, Kellen, mostrar para o teu marido que os papéis estão invertidos, né? Que ele precisa assumir a postura dele de homem, de chefe de família dentro de casa com você, né? Porque o homem é quem vai trazer essa segurança para a família em todos os níveis. Claro que hoje eu entendo que a sociedade evoluiu, que nós mulheres também trabalhamos, né? Que é muito desafiador. Só um momento, Kellen. Que é muito desafiador hoje, né? O homem assumir sozinho
as finanças da família, mas ele precisa ocupar o lugar dele de pai, de marido, né? Do homem que zela do lar, que mantém o lar, que está ali fazendo os reparos necessários em casa. Porque quantas mulheres chegam para mim, Kellen, dizendo assim, Sandra, se estoura um cano em casa, meu marido não tem atitude, sabe? Eu é que tenho que ligar para o bombeiro hidráulico, ou eu vou lá e troco o registro, eu vou lá e ajusto a carrapeta da torneira. Gente, quando a gente não tem essa figura masculina, a gente faz isso, né? Eu disse aqui para vocês que eu não tive pai. Então, lá na nossa casa, nós fazíamos isso. Eu, minha mãe, a minha irmã. Mas isso não é saudável, porque a gente começa a internalizar essa energia masculina e isso nos prejudica com a nossa energia feminina, tá? Agora aqui, voltando para Kellen. Kellen, incentive ele a fazer essas atitudes, a ter ação dentro de casa, sabe? A sair com seus filhos para jogar futebol, ou se for com a tua filha, a fazer um programa em que ele assuma uma postura de pai perante ela. Se for com você, vocês precisam ter momentos de casal mesmo, para ele assumir essa postura dentro de casa, né, esse papel de homem, e também no seu relacionamento contigo, de incentivá-lo para ele ser o homem que também tem atitudes românticas, porque isso também faz parte da energia masculina, né? Do feitiço que existe entre o casal. Então, vai incentivando ele a ter essas atitudes. Com relação ao trabalho, se ele é aquela pessoa que sempre chega atrasada, que não tem ação, que não tem postura, né, dentro do trabalho, o incentive a ter, para que ele seja reconhecido, para que ele consiga um cargo melhor, ou se ele está num trabalho que não o satisfaz, o incentive a buscar um trabalho, né? Mas é claro, isso com muito equilíbrio, com muita responsabilidade, tá? Porque isso exige atitude adulta, Kellen. Não é deixar um trabalho e ficar sem nada para buscar outro, né? Até porque um chefe de família não pode agir assim, no instinto, sem pensar, sem calcular. Tudo tem que ser muito bem planejado e isso faz parte da energia masculina. A energia masculina, ela é racional, tá? O homem não pode simplesmente sair agindo por instinto, sem equilibrar as coisas. A gente precisa desse equilíbrio. Kellen, dependendo do grau do quanto essa energia masculina dele está prejudicial, essas pequenas atitudes vão fazer diferença. Agora, se é numa profundidade maior, Kellen, daí você vai precisar trazê-lo para uma terapia, tá? Ou às vezes sozinho ou de casal, né? Dependendo do que você está passando, você aí vai saber melhor o que vocês precisam. Mas você precisa já conversar, trazer essa consciência para ele. E uma outra atitude, se for com relação a uma energia masculina muito prejudicial, é buscar resolver questões que ele tem com o pai dele ou com quem teve esse papel de referência masculina na vida, tá? Porque quando a gente diz que a energia ela está interrompida, ela está interrompida. Voltou? Tá. Então, Kelly, eu vou repetir, né? Eu tô dando para você um entendimento geral, porque eu não sei especificamente a questão, né? Você pode me chamar no direct ou entrar na minha bio, que lá tem o meu WhatsApp, daí a gente pode conversar melhor, porque muitas vezes é uma situação muito pessoal, né? Você não pode se expor aqui. Mas, de forma geral, é isso. A gente precisa começar a implementar essas atitudes. E se a pessoa não tiver nem a força para implementar essas atitudes, né? De consertar as coisas, de ter ação no trabalho, em casa, na família, né? O que faz? Aí você precisa mesmo dessa ajuda terapêutica, porque daí a questão ela está muito mais profunda. Kellen,
vai precisar sim, então, conversar com ele, viu? Porque é uma questão mais profunda. Talvez isso seja inconsciente, talvez ele nem se dê conta. Ele vai precisar abrir sim o coração dele e a mente para a gente ressignificar as questões que estão bloqueando ele. Talvez nem ele tenha se dado conta ainda dessas questões. Se você já se deu conta dessas questões, Kellen, comece a conversar com ele, porque a presença masculina, ela é de suma importância, né? Isso é um dos pontos que as pessoas perguntam para mim quando chegam na terapia. Olha, o meu marido é um excelente marido, nada em casa falta do ponto de vista financeiro. Porém, qualidade de presença não tem, nem comigo, nem com os meus filhos, né? Porque trabalha demais, quando está em casa não está presente plenamente, né? Tá no celular, tá na televisão, e isso prejudica muito o relacionamento, tanto o seu relacionamento afetivo, né? Quanto o relacionamento dos filhos, a postura dos filhos. Então a gente precisa ajustar isso aí, Kelly. Se você conseguir trazer tudo isso que eu tô trazendo para você, para ele, já é um caminho. Agora, se mesmo assim você perceber que ele está resistente, que ele não consegue mudar, você saiba, Kelly, que dentro dele essas questões são muito maiores do que parece ser. Então, ele precisa de ajuda sim, porque os nossos homens, né, eles sofreram tantas questões quanto nós mulheres, né? Nós ouvimos aquelas coisas de que mulher não sobe em árvore, né? Menina não senta assim, menina cruza as pernas, mulher não sai com saia para não chamar atenção. Então, o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que nós ouvimos muitas coisas, eles também ouviram, eles também passaram por muitas coisas. Talvez, Kellen, tenha coisas ali no interior dele que o faça sofrer tanto que ele ainda não tenha se dado conta e cria esse bloqueio, essa barreira, sabe? Isso muitas vezes é algo consciente, mas outras vezes não é. Então, tente conversar, tente mostrar essa live para ele, né? Se você achar que deve, veja o que é melhor. Se você achar que ainda não vai ser o suficiente a conversa que você vai ter com ele, eu atendo muitos homens. Se você achar que é o caso, a gente pode marcar, né, uma conversa, eu, você e ele, ou eu e ele, né? Não sei como você vê essa situação, o que é mais confortável para você e para ele, porque muitas vezes precisa de alguém que conhece, né, as nuances da mente, as nuances das emoções que estão mais ocultas, para ajudar a desvendar tudo isso, porque a pessoa está vivendo com essa dor há tanto tempo que ela já não sabe mais se isso é natural ou não, tá? Kellen, com relação a essa questão de presença de qualidade, uma coisa que você pode, se você gostar, e ele também, de ler, é ler... Deixa eu ver aqui se eu me lembro. As 5 linguagens do amor. Isso já vai ser o início, porque a pessoa, o homem, né, que ainda não está aberto a uma terapia, ele precisa ir sendo incentivado, preparado para desmistificar aquela questão que as pessoas ainda têm, algumas, né, nem todas, mas algumas ainda têm com relação ao terapeuta, com relação a uma terapia. Então, leia esse livro, mostre para ele que existem linguagens do amor, que de repente a sua linguagem e a dos seus filhos é uma linguagem que precisa mais dessa presença, dessa qualidade, porque não adianta eu querer me relacionar com a minha família com a minha linguagem do amor, né? De repente, a minha linguagem do amor é uma linguagem de serviço, de estar ali prestando auxílio com relação às questões financeiras, né? Eu não faço o serviço, mas eu pago para fazer. Só que essa pode ser, tô dando exemplos, tá? Pode ser a linguagem dele ou a minha, e muitas vezes a gente pensa que a linguagem de amor da outra pessoa é a mesma que a minha.
E então a gente entrega essa linguagem para o outro, mas na realidade o outro, ele quer atenção, ele quer um tempo de qualidade, ele quer sair, né? Quantas pessoas reclamam, Sandra, na minha família, o meu marido não quer viajar, o meu marido não quer isso, o meu marido não quer aquilo, porque ele pensa, né, que ele está fazendo o melhor para a família, mas não é bem assim. A gente precisa conhecer muito profundamente as nossas emoções, os nossos sentimentos, para a gente saber como lidar com eles e com os do outro. Então esse livro vai ajudar, Kellen, se ele gostar de ler, dá de presente, lê você também, para você distinguir qual que é a linguagem dele, qual que é a sua, e daí você vai saber a melhor forma de conversar com ele e a melhor forma de expor para ele, olha, a minha linguagem de amor, a linguagem dos nossos filhos é essa, e você precisa falar com a gente dentro dessa linguagem. E aí, se ele não consegue fazer isso, porque ler um livro não significa que vai resolver as coisas, tá? Ler um livro vai abrir caminho para vocês buscarem ajuda. E aí, lendo, pode ser que ele veja isso com mais nitidez e ele se desperte para isso que eu falei, né? Que ele precisa buscar essa ajuda terapêutica para resolver essas questões. Às vezes, fazendo uma simples constelação familiar já se resolve, às vezes precisa de uma terapia diferente, né, de um acompanhamento por alguns dias, por alguns meses. Tudo depende do contexto. Agora, o fato, Kellen, é que não desista, sabe, de falar com carinho, de incentivar, porque como eu falei aqui, né, eu observo que os homens eles demoram um pouco mais para decidirem mudar, mas quando eles decidem, eles acessam a mudança muito mais rapidamente que nós mulheres. A gente observa nas terapias, nas mentorias, as mulheres são mais resistentes, elas ficam ali mais tempo comigo, né? Porque é uma questão de energia mesmo, né? Então não desista. Você já conhece o livro, né? Então tá. Se você já conhece, Kellen, implementa. Implementa. Se ainda assim for muito desafiador, não é porque ele não está disposto, tá? Não é isso. Talvez a questão dentro dele seja muito mais dolorida para ele acessar do que você imagina, do que a gente imagina aqui, né? É aquela questão de que a gente olha, mas a gente não consegue ver a figura por completo, porque muitas vezes tem coisas dentro dele que mesmo você sendo a parceira, isso acontece também no meu relacionamento, né? Muitas vezes nós estamos num relacionamento, mas a pessoa tem questões ali internas que ela não se sente à vontade para falar, para conversar, que ela quer guardar para ela, né? Porque ela não quer preocupar o parceiro ou porque ela não quer mostrar suas fragilidades. Mas o fato é esse, Kellen. Converse, incentive, né? Essas coisas que eu trouxe aqui para você, se você conseguir conversar com ele e ele implementar, já vai fazer diferença. Se ele não conseguir, você já sabe, não é por não querer muitas vezes, né? Você tá vivendo aí a relação, você vai saber nesse ponto melhor que eu. Mas pode ser por essa questão da dor estar muito profunda, tá? Veja aí, Kellen, o que você vai conseguir fazer e continue conversando comigo, tá? Me manda lá uma mensagem, tem lá o meu contato na bio, pra gente ir conversando e eu poder te ajudar melhor, tá bom? É isso. Então, ó, para você que tá aqui comigo no Instagram, eu te convido, vá lá no meu canal do YouTube, se inscreva, Sandra Reis, vamos fazer essa mensagem, esse conteúdo chegar a mais pessoas. E você que tá aqui também comigo no YouTube, se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha essa live com outras pessoas. E eu te convido também para você vir aqui no Instagram, me seguir, porque aqui eu faço postagens diárias, né? Eu faço um acompanhamento nos stories, uma expansão de entendimento de tudo isso muito profunda, vai contribuir com você também. E é isso, gente. Às segundas e às quartas eu estou aqui às 9h09.
da manhã com vocês, né? Em alguns dias eu faço live em outros horários, mas eu deixo aqui os avisos, não percam. Sempre eu trago essa expansão de entendimento para vocês. E você que está aqui comigo no Instagram, compartilha essa live, tá? Eu tenho certeza que muitos homens precisam desse entendimento aqui para terem coragem, para se incentivarem a buscar ajuda. E depois que essa ajuda chega, eles se tornam pessoas melhores. E com isso todos nós ganhamos, né? Esposas, filhos, companheiras de trabalho, né? Porque muitas vezes esses problemas vão para os trabalhos também, para a profissão. Então é isso, o intuito é contribuir com você. Que isso, Sandra? Oh, que isso, Kellen? Foi muito bom, tá? Esteja sempre aqui conosco, dentro do possível, né? Eu vou sempre trazer aqui essas explanações para vocês e vou contribuir com vocês. É claro que às vezes um ou outro assunto fica delicado falar aqui, mas vocês podem me mandar um direct, podem me acessar através da bio, que eu vou trazer para vocês uma consciência alinhada com o que vocês precisam, tá? É isso. Então, bom dia. Nos vemos nos stories e mais tarde no feed também com novas publicações. Até mais.